Boa noite, professora. Estamos aqui reunidos no grupo, como foi designado pela senhora para a gente falar sobre fermentação ou levedura. O nosso grupo é composto por mim, Paulo, Tiago, Sandra, Jefferson, Pedro, Alisson e Igor. Pois bem, a levedura na panificação e na confeitaria é um dos itens, vamos dizer assim, mais importantes nessa ação. Por quê? Ele é responsável por aerar, dar volume à massa, dar maciez, dar textura, até questão de estética do bolo, biscoito, ou o que quer que tenha sido feito. Pois bem, a levedura, ela consiste numa colônia de células e misturado em alguns componentes, ela gera uma reação. Eu acho que alguém pode me complementar. Então, quando a gente fala de fermentos ou leveduras, a gente fala de dois tipos de fermentos, que são os químicos e os biológicos. Falar de fermento químico, a gente está falando de compostos químicos. No caso do fermento, bicarbonato de sódio. Quando a gente fala de fermento biológico, a gente está falando o que o Paulo estava dizendo. Leveduras, que é uma colônia de células que a gente fala que é de fungos, que elas vão agir na massa, fazendo com que ele cresça. Então, a diferença de um para o outro é um é fungo e o outro é de caráter químico. Perfeito. Que seria, no caso, o bicarbonato de sódio, que em ação com alguns ingredientes, e até mesmo calor, ele gera uma reação química. Já os fungos, eles se alimentam de algo e gera um processo lá que acaba fazendo quase que o mesmo processo. Que por sua vez é específico na aplicação de massas, biscoitos e bolos, né? Que dá uma liberação do CO2. Não é verdade, Sandra? Com certeza, né? Porque as informações técnicas que tem nesse produto de fermento, que é usado na panificação, é que tem a aparência de pó fino, né? De coloração branca e odor característico, né? Sim. E também tem os ingredientes que usamos nas massas, né? Que pode ser o amido, a fécula de mandioca e deixa eu ver. Que por sua vez, né, só complementando, na questão da fécula de mandioca e o amido, que ele é um produto glúten, né, Paulo? Que não contém glúten. Que não contém glúten, que é para os cênicos. Isso. Né? Hoje aqui, em termos assim, pelo que eu tenho constatado pelas aulas que foi ministrada pela professora Fernanda, que eu me lembro, ela disse que já existem determinados estabelecimentos que já fazem produtos específicos para esses tipos de pessoas. Por sua vez, é muito interessante, porque dá prioridade às pessoas doentes. Isso, exatamente. E outra coisa, dentre esses benefícios, né, vamos dizer assim, de não conter glúten, ele na panificação é mais rentável. Por quê? Por se tratar de um produto mais forte, ele acaba sendo reduzido a quantidade. Eu digo em questão de quantidade. Então, o custo dele é bem menor, por ser um produto bem mais forte. Entendeu? E o que eu achei muito interessante, professora, é que ele é um bicho, né, Thiago? E interessante também é que tem mais de 350 tipos, né, de derivados também, utilizado também para fazer o vinho e a cerveja. Dentro também tem sais minerais e vitamina B. A levedura. A levedura. Possível. Ele tem que ser armazenado em local seco, fresco e longe de luz. Não pode ter luz porque pode matar as células vivas que tem no fermento biológico. Então, assim, como tudo que eles falaram
como a gente já disse, existem dois tipos de fermento. Assim, ele comentou que a conservação ela deve ser feita em lugares secos. Como a gente fala de fermento químico, ela deve ser conservada em lugares secos. Não coloque fermento em geladeira, porque ele não precisa ficar em geladeira. Quando a gente fala de fermento biológico, que é o fermento proveniente de leveduras, eles sempre devem ser aplicados na massa anterior ao modo de preparo, ao modo de cocção, porque ele tem que agir antes da massa para depois sofrer a cocção. No caso do fermento químico, a gente pode adicioná-lo ele direto na massa na hora da preparação e colocar, porque ele vai ser ativado pelo calor. O biológico ele não é ativado pelo calor, ele é ativado pelo tempo de espera que ele fica na massa. No contato com o calor, o biológico ele para de processo de fermentação, ele para de crescer. Diferente do químico, que no processo de calor ele processa mais rápido e continua o crescimento. Bom, então assim, professor, o que a gente pôde concluir com esse trabalho? Eu particularmente vou falar por mim, serviu para a gente aprofundar no assunto, né? E ver qual é a diferença do fermento químico e biológico. Até então, até esse trabalho eu não sabia qual era a diferença. Vou ser bem sincero, nunca tive curiosidade de saber e estou sabendo aqui na faculdade, né? No nosso curso de gastronomia. Então assim, serviu para abranger os conhecimentos em questão de conhecimento, expandir mesmo em questão geral. Como a gente vai ter um semestre de cozinha quente agora, eu acho que serviu bastante na nossa experiência em laboratório e enfim, tudo. Falei por mim, agora eu acho que a galera achou aí. Tendo em vista pelo que o Paulo falou, professora, pela pesquisa por nós realizada, deu para ter uma noção entre, em específico, o fermento químico e o biológico, que por sua vez aguçou, digamos assim, nosso conhecimento, a sabedoria, para aprofundar mais sobre o assunto, onde nós estamos esperando a senhora para poder nos ajudar em relação a essa questão. Desde já, muito obrigado, professora. Então, essa é a nossa primeira contribuição para a matéria da disciplina, a importância dos dois tipos de fermento. É visível que os dois são muito importantes para a produção de pães. Muito importantes, eu acho que, além de importantes, essenciais. Eu acho que são, depois dessa aula, acho que não tem como se fazer nenhum tipo de pão. Pode ser o pão, aquele pão francês. Não, o pão sem fermento lá. Eu acho que é o único que não é usado. Não, deve haver, o pão seco. Deve existir, mas eu acho que uma matéria-prima essencial na panificação e na confeitaria é o fermento